são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados
todos aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, que andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus o Senhor é sol e escudo, a graça e a glória não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para ser que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim, Senhor. A tua igreja te adora e canta ele teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a ele, a igreja adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Ao teu amor, eu pertenço a ti. O sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou. Teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, Jesus. Olá, graça e paz, Shalom, sejam bem-vindos a todos. Hoje é um dia muito especial, é um dia que iremos compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Eu espero que todos nós possamos receber uma palavra, possamos aprender mais, para que nós venhamos juntos pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias, de diversas maneiras. E é uma alegria enorme estar podendo
compartilhar com todos vocês, irmãos, e muitos que ainda não pertencem a essa grande família possam se achegar através de nossos testemunhos para fazer parte dessa família maravilhosa. Amém? Portanto, sejam todos bem-vindos aqui. Eu gostaria de orar. Você tem a liberdade também para orar juntamente comigo para iniciarmos o compartilhar deste pão da vida. Fechemos nossos olhos, Pai, nós te louvamos, entregamos nossas vidas em tuas mãos, queremos fazer aquilo que agrada ao teu coração. Nos ensina para que possamos ser a cada dia melhor para louvor do teu santo nome. Amém. Amém, amados? Então, hoje vamos compartilhar a palavra cujo tema é: queremos ser uma família de famílias comprometida com Deus. Iremos falar sobre parte de nossa visão, né? Iremos compartilhar com todos vocês. Creio que eu não alcançarei jamais dizer do profundo conhecimento a respeito da nossa visão, né? Não é minha intenção dissecar e dizer tudo, pelo contrário, compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivido, para que a cada dia nós possamos compreender melhor e fazer aquilo que de fato fomos chamados a ser e a fazer. Portanto, eu começo aqui compartilhando com vocês o que diz no Eu Tive um Sonho, que diz assim: eu tive um sonho que não sonhei dormindo, um sonho que sonhei orando, um sonho que é uma visão de Deus para nós. Por que eu estou citando parte aqui do Eu Tive um Sonho? Porque tem tudo a ver conosco. Foi a partir daqui que nós recebemos a nossa visão. E na parte final fala a respeito da nossa visão, que diz: queremos ser uma família de famílias comprometida com Deus, vivendo no reino de Deus, fazendo discípulos frutíferos em seus dons e ministérios no corpo de Cristo, com o propósito de ganhar Altamira e o mundo para Jesus. E você pode dizer ganhar a sua cidade e as nações para Jesus. Então, a nossa visão nasceu aqui no Eu Tive um Sonho. Mas o que é a visão? Né? Para que a gente possa didaticamente compartimentarmos esse pequeno trecho da visão. Então, no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, diz o seguinte: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Ou seja, um povo que não aceita a visão é uma nação sem entendimento. Portanto, nós necessitamos de uma visão. As empresas necessitam de uma visão, porque senão qualquer vento leva, qualquer coisa leva e ela acaba se perdendo no processo. Então, no reino de Deus, Deus também, Ele nos dá uma visão. E nós, como Ministério Ágape da Restauração, recebemos uma visão e nela caminhamos. Veja, sem visão, a palavra de Deus nos orienta e nos ensina, dizendo que sem visão, as pessoas perdem a ordem das coisas. As pessoas se dispersam, as pessoas se corrompem. E por que as pessoas se perdem e as pessoas se corrompem? Porque as pessoas não compreendem
seu destino e seu propósito. Elas não têm a noção exata do seu destino e do seu propósito. Então, elas se perdem, elas se corrompem, porque não conseguem compreender a profundidade disso, perdendo o autocontrole, a disciplina, ou melhor, não conseguem se auto-administrar. Então, sem visão, as pessoas acabam se perdendo, elas não sabem para onde vão, não sabem qual o seu destino. Mas nós aqui estaremos falando a respeito disso para que nós não venhamos nos perder no processo, na nossa caminhada. E o que é a visão? A visão é uma revelação de Deus para um povo. A visão é uma revelação de Deus para o povo. E nós temos essa visão, essa revelação, ela é muito clara para nós. A visão é identidade que dá destino, propósito e direção à razão de existir. A visão é uma imagem clara da vontade de Deus. A visão é como um farol. E tudo o que fazemos ou deveríamos fazer é para que a visão se torne uma realidade para nossas vidas, para a sua vida. Uma realidade por onde nós estivermos. Ela, a visão, sempre estará à nossa frente. Nós estamos caminhando, conseguimos, alcançamos, mas tem algo além a ser alcançado. Essa é a visão. Então, aqui falando didaticamente, como eu já havia falado, a respeito desse pequeno trecho da visão. Queremos ser uma família de famílias, uma família comprometida com Deus. Que coisa maravilhosa que é ser isso. Mas o que tudo isso significa? Né? Nós precisamos compreender o que isso significa para nós. Como é que se dá uma família? O que é isso? Né? Como nos tornamos uma família de família? Como que podemos dizer que uma família é comprometida com Deus? Quais as características que nos marcam que chegamos, já estamos alcançando, já somos e estaremos ainda perseguindo esse propósito de sermos uma família de famílias comprometida com Deus. Essa parte é muito profunda e nós precisamos nos adentrar e focar e verificar como que isso se dá. Veja, no livro de Romanos, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, no livro de Romanos, no capítulo 8, deixa eu abrir aqui, Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte para nós. Romanos 8, 29. A palavra de Deus diz o seguinte: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que a palavra de Deus diz que nós podemos dizer que o propósito de Deus, segundo essa leitura, o propósito de Deus é ter uma família
com filhos segundo a imagem do seu filho. O desejo de Deus é que tenhamos uma família com filhos semelhantes à imagem do Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, a preocupação do Senhor. Então, essa primeira parte que nós vamos falar é a parte que diz: queremos ser uma família. Então, a palavra de Deus em Romanos 8, 29, ela afirma que o propósito de Deus é ter uma família de filhos segundo a imagem de seu Filho. Nesta família, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o filho mais velho. E a palavra de Deus diz que o desejo dele é ter uma família. Uma família que tem cujos filhos possam possuir a imagem de seu filho. E como é que é essa imagem do seu filho? Primeiro, santo. A santidade, a fidelidade são características desse filho. Imagine essa sociedade com filhos com esse caráter. Como que será essa sociedade? Quando nós alcançarmos tudo isso, quando nós concretizarmos tudo isso, quando todos nós estivermos entendendo tudo isso, como será essa sociedade? Certamente, creio eu, que será uma sociedade melhor do que essa que estamos agora vivendo. E veja que em Efésios, no capítulo 2, no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja que grande coisa o Senhor está nos revelando aqui. Ele diz através de Paulo, o apóstolo Paulo, nosso irmão na fé, o apóstolo Paulo afirma nesta palavra que não somos mais estrangeiros e não somos mais imigrantes. Nós não somos mais desconhecidos. Nós não somos mais aqueles que estão ali ao largo. Não, nós não somos mais. Nós somos sim, na realidade, filhos. Nós fazemos parte dessa grande família. Fazemos parte da família de Deus. E quando que nós passamos a fazer parte dessa família? Quando você e eu tomamos uma decisão na nossa vida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento, nós passamos a fazer parte dessa grande família. Nós fazemos parte daquilo que era o desejo de Deus desde o princípio, que era o quê? Ter filhos. Filhos segundo a imagem e semelhança de seu Filho. Então, quando você e eu recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte da grande família de Deus. Agora, nós não somos mais estrangeiros, desconhecidos. Não, não. Agora nós somos filhos. Filhos de Deus. E em cada momento nós estaremos aprendendo algo de nosso Pai, daquilo que Ele nos ensina, para que nós possamos caminhar diariamente, segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele deseja para cada um de nós. É isso que Paulo, entre outras palavras, está nos dizendo. Então, a Bíblia também fala
Isso é muito importante. Aqui no livro de João, você pode acompanhar no livro de João, no capítulo 14, isso é muito importante falar. João, capítulo 14, versículo 2, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, ele diz: vou preparar-vos lugar. Veja que a palavra de Deus, ela afirma que na casa do nosso Pai, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, quando nós fizemos uma aliança com Ele, nós reconhecemos a paternidade dEle. Então ele diz o seguinte, que na casa do meu Pai, Jesus dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Veja que você que é pai, você procura fazer da melhor maneira, guardar os seus filhos, ter um lugar para que eles possam estar em segurança. E a palavra de Deus diz que Deus, o nosso Pai, tem moradas, tem um lugar específico, ele diz, há muitas moradas. Então ele providenciou um lugar para que você e eu possamos estar seguros quando fazemos parte dessa grande família. Então, aqui João 14, Deus é nosso Pai e possui casas. Logo, podemos também dizer que a casa de Deus é a igreja. Podemos dizer também que a casa de Deus é a igreja. E nela nós somos educados a sermos como Ele é. Todos os dias nós aprendemos algo do nosso Pai. Nós temos a experiência, nós temos as nossas vivências no dia a dia e todos os dias nós aprendemos algo do nosso Pai. E a vontade dele é que você e eu, que fazemos parte dessa grande família dele, possamos expressá-lo no dia a dia por onde nós estivermos. Essa é a vontade dele. Veja que a nossa visão, quando ela diz assim, queremos ser uma família, segundo o entendimento que temos, quando dizemos queremos ser uma família, trata de ser a família que leva o nome do Pai. E essa família, ela é reconhecida tanto no céu quanto na terra. Isso é muito profundo o significado disso. Queremos ser uma família. Trata-se de ser uma família que leva o nome do Pai. Uma família que reconhece essa paternidade sobre nossas vidas, a paternidade do nosso Pai. E nós procuramos expressá-lo no nosso dia a dia, de diversas maneiras. Então, quando nós falamos de família, muitas vezes chegamos a pensar, como eu fiquei pensando algo a respeito de o que nos torna uma família. Você já se perguntou isso? O que nos torna de fato uma família? Veja, é simplesmente o sangue que nos faz ser uma família? É algo que nós começamos a ficar pensando, a refletir. Porque quando nós falamos, se afirmarmos que é o sangue que define ser uma família, logo nós podemos dizer, puxa vida, porque tem pessoas que mesmo tendo o mesmo sangue vivem em lados opostos, não tem relacionamento, não se falam, vivem
afastados, vivem em polos opostos. Logo, podemos inferir, isso com toda certeza eu posso inferir, dizendo o seguinte, que o sangue nos dá parentesco. Fulano pode ter o mesmo sangue que eu, mas ele vive lá no sul e eu aqui no norte, e nós não temos relacionamento nenhum, apenas é um parente meu. Isso é suficiente para dizer que nos tornamos uma família? Claro que não. Então, o que nos torna uma família? O que nos torna uma família é a aliança que fizemos, é a aliança que temos. O que nos torna uma família é a intimidade através dessa aliança que temos uns com os outros. A aliança, a intimidade, o propósito, a fidelidade, os vínculos que nos fazem ser uma família. Aí sim, porque se nós vivermos assim, jamais ficaremos nos extremos, nos opostos. Se nós temos vínculos, se nós compartilhamos dessa intimidade, se nós estamos juntos, congregamos juntos, lutamos pelo mesmo propósito, temos uma aliança com o nosso Pai, vivemos juntos, lutamos juntos, nos tornamos uma família. Congregamos juntos, nos tornamos uma família. Então, veja só, por que eu falo isso? Jesus chamou os seus 12 discípulos. E esses discípulos, Jesus ao convidar, eles foram. Eles fizeram uma aliança com Jesus. Eles conversavam, eles tinham intimidade, eles compartilhavam o ensinamento, eles recebiam, eles executavam, eles faziam de tudo. E estavam ali com Jesus e se tornaram uma família. Veja como nós começamos a compreender, a ter essa compreensão, porque muitos não entendem que isso é uma família, mas a palavra nos ensina a esse respeito. E no livro de Atos, aqui no capítulo 2, é muito importante você verificar na palavra de Deus e acompanhar na palavra de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte para nós: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que em Atos 2, 42, chegamos a perceber que o compartilhar do ensino, a comunhão diária, as orações, o congregar, o estar compartilhando o mesmo propósito, todos eles se tornaram uma família. Então, no livro de Atos, nos dá exemplo claro a respeito do que é ser uma família, de que a nossa visão fala, queremos ser uma família. Então, logo podemos também afirmar que algumas características expressam claramente e nos dá a entender que somos uma família. Que características são essas? Eu vou dar duas características básicas para nós medirmos se somos ou não. Veja, que diz assim, o se importar com o outro. Uma característica, a primeira, o se importar com o outro, não apenas de palavras, o se importar com o outro, demonstrando na prática o amor de Deus.
entendemos e compreendemos isso no livro de Atos 2:42. Uma característica que marca e mostra-nos que uma família vive assim. Um se importando com o outro, demonstrando na prática o amor de Deus, o zelo, o cuidado no dia a dia. Uma outra característica que nos marca como uma família é, veja, o suporte dado. Esse suporte não apenas em palavras. Um suporte dado não apenas em palavras, mas o suporte ensinado como em atos. O dividir, o compartilhar, o estar presente. É aquele que está ali marcando, compartilhando diariamente, tendo zelo. Quando nós nos preocupamos, quando você se preocupa com os seus discípulos, né, que você está cuidando um pequeno rebanho para o Senhor, porque na realidade os discípulos pertencem ao Senhor, mas você está cuidando. Então, quando você tem essa preocupação, quando você se esforça, quando você demonstra isso na prática, não apenas em palavras, mas em gestos, isso marca que você tem essa família, que você faz parte dessa família e que você está no seio dessa família, que você participa dessa família, que você compartilha dessa família. Então aqui nós falamos dessa primeira parte, queremos ser uma família. Então quando nós percebemos todas essas características, quando nós temos essa aliança, quando nós temos intimidade com nossos irmãos, quando nós compartilhamos do mesmo propósito, quando nós andamos em fidelidade, em transparência uns com os outros, quando nós temos vínculos, verdadeiramente vínculos uns com os outros, pronto, conseguimos, nos tornamos uma família. E isso é maravilhoso, é isso que diz essa primeira parte. Queremos ser uma família. E isso é muito importante para que nós possamos compreender nessa palavra, daquilo que a nossa visão nos traz, daquilo que a nossa visão nos ensina a ser. Amém? Então, a outra parte é uma família de famílias. Queremos ser uma família. Agora, queremos ser uma família de famílias. E como nos tornamos uma família de famílias? Isso é muito importante você perguntar. Isso é muito importante você refletir. Isso é muito importante você perguntar para as pessoas, você perceber nas pessoas e fazê-las refletir a respeito daquilo que a nossa visão traz para nós, daquilo que a nossa visão ela compartilha conosco, daquilo que o Senhor revelou para você. Veja, como nos tornamos uma família de famílias. A palavra é muito maravilhosa e a palavra de Deus nos ensina. E eu vou mostrar para vocês aqui no livro de João, no capítulo 13. João, capítulo 13, é muito claro o que vai dizer aqui para nós. João, capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz o seguinte, Jesus dizendo, dessa maneira, versículo 14, dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés,
igualmente vós deveis lavar os pés um dos outros. Diz mais, versículo 15. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, disse Jesus, também vós o façais. Veja quão grande e profundo é isso que o Senhor está nos ensinando. E isso nos diz muito a respeito de como nós sermos uma família de famílias. Então, aqui, nessa passagem, aprendemos com Jesus como nós devemos servir uns aos outros. E aqui Jesus nos dá uma chave. Jesus nos dá uma revelação de como nos tornamos e de como nos tornarmos uma família de famílias. Como diz a nossa visão, queremos ser uma família de famílias. Então, ele fala, nos dá uma chave poderosa, que é o servir. Essa chave, ela abre portas para nos tornarmos uma família de famílias. Então, o nosso testemunho diário atrai as pessoas a fazerem parte dessa nossa grande família. Então, o nosso testemunho diário, aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no futebol, numa prática esportiva que nós vamos fazer, o nosso testemunho, ele atrai as pessoas a fazerem parte dessa grande família. A maneira como você lida com as coisas. Então, tem algo visível em você. Tem algo diferente em você e através de você está exalando algo diferente. E aqui Jesus nos ensina e nos dá uma chave para que nós possamos ser e nos tornar uma família de famílias através do servir. Eis o segredo, eis a revelação, o servir. O servir é, portanto, a chave principal para que nos tornemos uma família de famílias. Olha quão grande coisa é esta palavra. O servir. Você está preparado a servir? Ou você quer apenas ser servido? Porque muitos querem apenas ser servidos. Mas Jesus nos dá o exemplo que nós devemos, primeiramente, servir. E o restante das coisas serão acrescentadas através do seu servir. Você quer expandir? Você quer ganhar? Você quer ir além? Então, sirva. E aí você vai ver que acabou por se tornar uma família de famílias. Isso é importante. A família é um patrimônio da criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, 23 e 24, vai mostrar isso para todos nós, que a família é um patrimônio da criação. A maior revelação que temos de Deus é de natureza familiar. Veja, Ele é nosso Pai. Então, é de natureza familiar. O relacionamento que temos com Ele é de natureza familiar, pois o chamamos de Pai. Em Mateus 6, 9, quando Ele nos ensina a respeito de como orarmos, a primeira coisa que dizemos é reconhecer a paternidade dEle em nossas vidas. E nós dizemos, Pai nosso. Pai nosso, né? Então nós reconhecemos o relacionamento que temos com Ele é um relacionamento de família, de pai com filho, de pai com filho. Amém, queridos? Em Gênesis 2,
há essa revelação que desde o início da criação, a família está presente. Que Deus decidiu governar na terra através de quem? Através da família, através do homem que faz parte dessa família. No contexto familiar, nós vemos isso. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós percebemos isso na palavra. Veja algo muito importante para nossas vidas. A família é a célula máter da sociedade. Veja quão é importante você compreender isso. A família é a célula máter da sociedade. Nela, na família, são gerados e desenvolvidos tipos de relacionamentos. E se o amor de Deus estiver presente no seio dessa família, certamente as relações entre os homens na sociedade serão melhores. Por quê? Porque serão transformados. E esses relacionamentos glorificarão a Deus Pai. Que coisa maravilhosa! Tudo isso através da família. Deus, desde o princípio, Ele nos mostra, Ele nos ensina o valor que devemos dar à família. Nós vamos ver agora, um pouco mais adiante, algo muito importante que é a outra parte a respeito desse pequeno trecho. Queremos ser uma família de famílias comprometida com Deus. Iremos falar agora dessa família que é comprometida com Deus. Nós mencionamos a primeira parte, queremos ser uma família, depois queremos ser uma família de famílias, e agora queremos falar disso, da família que é comprometida com Deus. E isso é importante. Não é apenas o comprometimento apenas entre nós aqui na horizontal, não, é o comprometimento nosso na vertical, que ele se estende na horizontal. Então, comprometida com Deus. O modelo é esse, dessa família está comprometida com o Pai. Então, o comprometimento com Deus não se restringe apenas a palavras, não. O comprometimento com Deus não pode se dar apenas a palavras. Não! Esse comprometimento deve se dar em nossas ações diárias. Quando nós ajudamos, quando nós fazemos algo para as pessoas, quando nós somos um meio de solução para essas pessoas, estamos demonstrando aquilo que o Pai deseja que sejamos. Então aí nós começamos a expressar essa parte muito importante que é comprometida com o Pai. Tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Pai. Isso é importante. Então, esse comprometimento deve se dar em nossas ações diárias. Veja, a família comprometida com Deus se torna como uma janela. Isso aqui é muito importante você também se atentar. Que uma família comprometida com Deus, ela se torna como uma janela. Que através dessa janela, o mundo, as pessoas que estão aí fora, possam ver, elas possam visualizar as intenções de Deus para elas. No presente, nesse presente e para o futuro. Veja a importância que é de uma família comprometida com Deus. Uma família comprometida com Deus, ela se torna como essa janela. Essa janela em que, através dela, o mundo possa visualizar, o mundo pode visualizar as intenções de Deus para o presente e para o futuro. Isso é muito importante termos essa compreensão do que é ser esta família de famílias, comprometida com Deus. Essa aí
tem algo muito importante também, que eu gostaria de mostrar na palavra, que está no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 15. É um exemplo clássico do que a palavra está nos dizendo, está nos mostrando. Josué fala aqui para aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão ainda titubeando, estão cambaleando por aí. Josué diz assim para aquele povo, versículo 15, ele diz: porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora, decida agora a quem quereis servir. E aí ele fala: se quereis servir às divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Ele disse: olha, vocês estão aí dessa maneira, andando dessa maneira, sem compromisso, sem comprometimento. Decidam a se comprometer, decidam a viver verdadeiramente como família comprometida com Deus. E aí Josué revela uma palavra que é um dunamis para nossas vidas. É um dunamis para nossas vidas, e ele diz o seguinte: eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja, ele diz assim: vocês não querem ser essa família comprometida com Deus, mas eu e minha família somos e queremos ser, queremos fazer, queremos ser essa família comprometida com Deus. Josué nos ensina e nos mostra claramente esse comprometimento que ele e sua família tinham com Deus. É um exemplo para nossas vidas. Amém? Então, essa família comprometida com Deus carrega consigo o compromisso de caminhar como convém aos filhos de Deus. Ou seja, expressando ou exalando o caráter do Pai por onde estiver. A família comprometida com Deus, os membros dessa família comprometida com Deus, eles andam por aí exalando os valores, o caráter, buscando expressar o caráter do Pai. Isso é maravilhoso. E veja só, não bastasse isso, essa família comprometida com Deus expressa os valores do Pai, independentemente de circunstâncias e ambientes. Ela não liga para as circunstâncias, se as circunstâncias são boas ou ruins. Não importa se elas estão num salão ou fora de um salão, se estão num campo, se estão numa escola, se estão numa praça, onde estiver, independente de ambiente, ela simplesmente revela o caráter e os valores do Pai. É assim que temos que andar, é assim que temos que ser, comprometido com Deus. Uma família comprometida com Deus. Então, não bastasse isso, essa família expressa esses valores, os valores do Pai, independentemente dessas circunstâncias e ambientes. Pois para esta família comprometida com Deus, o Pai é e sempre será, veja, o caminho, a verdade e a vida. E aqui eu finalizo dizendo para todos vocês que quem nos ajuda a ser tudo isso, quem nos move a ser assim, a essa família que na nossa visão diz: queremos ser uma família de famílias comprometida com Deus. Quem nos ajuda a ser, quem nos ajuda a alcançar e a permanecer
é o Espírito Santo. É Ele que está com você e comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz, com o propósito de ganhar Altamira e o mundo para Jesus.
ideias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, Ele é, sempre foi, sempre foi. Sempre foi. Em ti eu posso confiar, eu posso confiar. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós.
outro mais belo, mais lindo, desejável, desejável. Anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você. 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 Só quero ver você.